Muito bem, boa tarde pessoal. Iniciando então o nosso comentário de fechamento, último dia do mês, 30 de setembro. Aqui com vocês, Vlad, trazendo as movimentações do mercado, os principais ativos e as atualizações dentro dos modelos aqui operados pela Landstormer. Inicio então trazendo essas atualizações, em seguida a gente observa os principais destaques e mais tarde eu abro para interação. Áudio e vídeo tudo ok? Dia do mês, tudo ok? Me ouço, me ovo. Né? Então, inicio trazendo a entrada de Marfrig. Só avisar todo mundo que estamos no ar. Legal, então aí Marfrig vai rompendo uma congestão. Papel faz esse rompimento com candle branco, que abriu próximo à mínima, vai fechando próximo à máxima, com volume acima da média. Está distante da próxima resistência. Isso nos faz abrir uma posição. Essa posição então executada tem considerado o ponto de entrada em 7,17, né, que foi o último negócio aqui antes do mercado fechar para leilão, fechar não, né, entrar em leilão. São duas posições planejadas. A primeira então já executada, a segunda sendo planejada para 6,98, que é o meio do caminho entre o ponto de entrada 1 e o stop. O stop ficando abaixo do fechamento de ontem, abaixo do gap que está em aberto. Se o mercado voltar para dentro da congestão, fechar esse gap, isso aqui deixa de ser um gap de fuga, né, e abre outras avaliações. A realização parcial projetada a partir do preço médio para cima fica localizada em 7,36. Então o Marfrig gera entrada, compra por rompimento perfeitamente enquadrado no modelo 1. A gente sabe que a Marfrig é bastante errática, difícil de ser trabalhada, mas frente a um sinal desse, a gente não tem como dizer não, né? Óbvio que um indivíduo um pouco mais receoso poderia negar, mas seria aí uma avaliação mais subjetiva, né? Baseado no histórico de trades que não teria se desempenhado bem, né? A Marfrig é bem nervosa, bem difícil mesmo de ser trabalhada. Mas o rompimento tá aí e a gente opera. Ok? Dentro da abordagem Stormer, pelo FR2 nós tivemos entrada em VEG3, entrada não, stop gain, né? Em VEG3, a entrada foi dada ontem, o trade mais rápido do mundo, né? Deu entrada no fechamento de ontem, saída próxima à abertura, quando o mercado tocou aí a máxima de ontem. O trade foi encerrado em 14, melhor, encerrado em 15,79. Tá? Esse foi o trade de VEG. Eu procurei alguns ativos, mas a maior parte da lista de FR2 hoje está subindo. Não sei se chegou a ver alguma coisa, Stormer, para FR2, mas com toda... Eu procurei na lista ali e não tinha nada, tá? Porque o mercado subiu. Se pintar alguma coisa aí, o Stormer vai me passar, tá? Então essas são as atualizações. Vamos olhar o Ibovespa, que parece ter segurado aí sob o suporte dos 44.300 pontos, né? Chegou a fechar abaixo na segunda-feira. Não foi um rompimento conciso, né? Ontem o mercado deixou um arame, um candle branco pequeno dentro do anterior preto. Hoje marca fundo nessa zona. Olhando para o lado esquerdo, como o mercado caiu em linha reta desde o meio do mês de setembro, não espanta ver o mercado agredindo a resistência que está lá em 49, opa, beleza, fibra, em 48.540 pontos. Não me estranha o mercado fazer isso. Tá? Ali tem LTB, não tem resistência aqui do lado esquerdo, pelo menos não no gráfico diário. Tá? O mercado segue em tendência de baixa, médias viradas para baixo, zigue-zagues descendentes. Se no meio desse processo o mercado virar tendência, ok, aí a gente vai se adaptando às condições do mercado. O Stormer me colocou aqui que fibra se enquadra dentro do FR2, então a gente pode passar o enquadramento ao vivo. Tá? Então fibra gera compra por FR2 a 53,64, o stop 5% abaixo. Vamos ver onde é que dá. 53,64. Então stop em 50,98.
95, perdão. E o alvo móvel nas últimas duas máximas. Ok? Ou seja, amanhã o alvo vai estar em 55,16. Esse alvo ele é modificado dia a dia de acordo com os movimentos do mercado. Dizia eu que o Ibovespa tinha segurado sob suporte. Hoje o índice futuro abriu em gap de alta, formou aqui o que nós chamamos de primeiro movimento, não acionou, né, chegou a violar a máxima da primeira hora, mas não rompeu, não fechou acima. Não gerou nenhum trade dentro dos modelos que a gente opera, para ser bem franco. Né, o mercado chegou a perder a mínima aqui do primeiro movimento, fechou abaixo até. Fez movimento de queda, fechou parcialmente o gap, mas depois a pressão compradora voltou e o mercado voltou para dentro da congestão inicial da primeira hora. Tá? Então, nenhum enquadramento alinhado com a nossa filosofia. E o dólar? Bom, no gráfico diário temos o dólar hoje apresentando uma boa queda. Tá? Queda de 1,5%. Lembrando que hoje tivemos vencimento dos contratos, tanto o mini quanto o dólar cheio. O contrato V morreu. Vem agora o contrato X de Xuxa. E o dólar inicia o mês marcando um topo abaixo do topo anterior, ou seja, por análise técnica já é possível enquadrar o dólar numa tendência indefinida, né? Os zigue-zagues ascendentes foram interrompidos. É óbvio que a gente utiliza outros critérios para validar a tendência e a média móvel de 21, 250 continua apontando para cima e assim o viés comprador ainda é mantido. Se desfaz esse cenário caso o mercado venha a fechar abaixo dos 3.884 pontos, a média de 21 com o tempo vem a virar para baixo, aí sim a gente vai poder afirmar de maneira mais categórica. O dólar muda sua tendência. Por hora, apenas os topos não foram renovados, né? Já temos um topo abaixo do topo anterior. No intraday, o contrato XWDO X15, o novo contrato, abriu em gap de baixa, ao contrário do índice futuro, gerou um trade. Candle das 12h15, o mercado fechou abaixo da mínima do primeiro movimento. Tá? Com isso, venda foi feita, a RP foi atingida logo em seguida e mais tarde o high low virou às 2 da tarde. Trade então encerrado no lucro. Após isso, o mercado engatou uma alta até o meio da congestão inicial do pregão e vai fechando aí com queda. Então temos aí o movimento do dólar. O juro, que tem acompanhado o dólar também, apresenta uma queda boa, queda de 2,5%, vai assim como a moeda americana marcando topo abaixo do topo anterior, é um primeiro sinal de fraqueza ou de possível reversão de tendência, né? Se o mercado vier a fechar abaixo dos 15,35, pivô de baixa instalado, por hora as médias seguem em alta, é apenas uma correção que vai se desenhando. Commodities, temos o milho operando em queda, dentro de uma movimentação mais lateral, mais truncada. Né? A média móvel de 9 segue virada para cima. Quem tem posições na compra, seja aqui do dia 18 ou do dia 28, né? Não há atualização dentro dessa abordagem. Eu estou bem desconfortável com essa compra. O mercado vai montando uma espécie de cunha, né? As pernas de alta estão menores, a tendência está demonstrando fraqueza, já temos divergência de baixa no FR de 14. Tá? Eu aceito argumentos de fora, né? A média móvel de 9, isso me deixa um pouco desconfortável. A própria LTA aqui de indicador já foi perdida, então Advanced Breakdown parece se formar e denunciar que o mercado deve vir no mínimo testar a LTA equivalente dos preços. E o boi? Muito bem. O boi em alta, respondendo bem a compra de ontem pela média móvel de 9, passa novamente para cima da média móvel de 21, não gerou nenhum sinal de venda limpo aqui, seja por análise técnica ou na verdade teria gerado por média móvel de 9, né? Mas quem me acompanha sabe que o boi não costumamos operar por esse modelo. Historicamente, o boi não faz movimentos que compensam o custo. Olhando para o lado esquerdo, resistência só em R$ 149. Vamos ver se agora o mercado rompe LTB ou não. Pelo FR, LTB dos preços deve ser rompida. O próprio Ibovespa, né?
A LTB dos preços deve ser rompida, afinal de contas, tá aí. O EFE de 14 já rompeu o seu Advanced Break Up. Aqui no caso é Break Up, né? Muito bem. Comentamos boi. Vou dar uma olhadinha no café, só para cumprir tabela. Café paradinho hoje, sem movimentos mais relevantes, acima de $150 interessa. Alguns destaques. Então, podemos deixar de lado ela, a senhora Petrobras. Vai fechando aí o dia com 10% de alta após o anúncio de elevação dos preços da gasolina, né? De 6%, coisa que impacta a todos. Alta de quase 10%. Nada que reverta a tendência de maneira mais objetiva e clara, né? O mercado vem testar o seu topinho aqui no diário em 7,23, embora a resistência mais importante, na minha visão, fique em 7,55, que é um patamar de preço que o mercado tocou duas vezes, né? No intraday a gente discutiu na abertura, né? Cenário para fechamento de gap, e a gente colocou que gaps dessa amplitude não costumam ser fechados. Quem montou uma venda aqui não foi rápido para fechar essa operação, acabou se vendo aqui em maus lençóis durante boa parte do pregão. Tá? Então cuidado quando o mercado abre com esses grandes gaps. A Petro 3 também abrindo em alta, lembrando que a Petro 3 não perdeu o seu suporte aqui, né? Olha que bonito que a Petro 3 vai ficando no gráfico semanal. Tá? Seguindo, Gol 4, também um grande destaque do dia, vai marcando um fundo, uma barra de impulsão, tá? De ignição, lembra? Inclusive, para quem estava esperando um sinal para apostar num fundo de mercado, talvez isso aqui seja argumento. Tá? O IFR já tem divergências de alta. Tá? Não considero errado uma entrada aí nesses níveis. Só chamando a atenção, né? É um trade contra a tendência. Seria uma aposta mesmo de fundo com stop abaixo lá em 3,40. Então arrisca aí 40 centavos com o objetivo de ganhar 80, R$ 1 por trade. Seria essa uma estratégia válida. STC3, papel tocando aqui uma zona de resistência dada por o topo anterior, quase montou em um pivô de alta, né? Temos aí um gap aberto, tá? Que pode ser um gap de fuga, principalmente se o mercado romper a resistência. Acima aí dos R$ 14,00, R$ 13,90, o mercado caminha em busca dos R$ 18,90. Ok? Destaque do dia. Marfrig a gente já colocou, papel rompendo resistência. Tá? A irmã dela, JBSS, não fez nenhum movimento mais importante. O GPA, Ultrapar, também apresentou uma alta boa, mas mal localizada aqui no gráfico diário, né? Não tem uma tendência muito limpa, muito clara de ser vista. As médias se cruzando loucamente aqui, vejo um cenário mais errático, mais difícil de ser observado. Cosan ontem foi questionado até no chat, né? Cosan, não tem nenhuma compra? Realmente não tinha, né? Não tinha nenhum cenário limpo para trade. Hoje o mercado explodiu, 5, 6%. Vai ver que quem questionou tinha algum tipo de informação relevante, né? Brincadeiras à parte, o mercado toca a linha de referência aí do canal, encontra uma zona de resistência na faixa dos 20,75. Ainda assim, não vejo muito o que fazer. No momento, eu gostaria de ver uma movimentação lateral e posterior rompimento dessa faixa de preço. Logo acima a gente tem uma LTB, LTB essa, que pelo IFR, tá, já foi rompida e nos preços deve acontecer o mesmo movimento. Essa é a expectativa após esse movimento. O Banco do Brasil também apresentou uma boa alta após ter tocado a linha de referência aí desse canal de baixa que a gente observa. Tá? Sugere algum tipo de repique. Resistência de Banco do Brasil fica lá na faixa de 16,20, fundo anterior e um topinho anterior também naquela zona
parece ser o primeiro obstáculo mais importante. Para fechar, vale 5, ficou de lado, teve um pregão mais errático, mais difícil, né? Abriu em gap de alta, chegou a gerar trade aqui para o fechamento de gap, né? Não só fechou o gap, mas como fechou abaixo da linha da água, encontrou a mínima de ontem como suporte, então conseguiu extrair alguma coisa do papel. Quem foi bastante rápido, estava acordado, já tinha tomado café, estava bem ligado aqui no comecinho do pregão para pegar esse trade aqui. Eu não costumo fazer esse tipo de trade, tá? É uma abordagem que eu não me sinto confortável de fazer, mas houve um enquadramento. Legal. Mercado comentado, eu preciso dar um recado para vocês. Não sei se vocês perceberam no nosso site, quem está assistindo ao vivo, tem um banner localizado logo acima do vídeo, e esse banner diz respeito então ao novo site aí que nós estamos lançando, né? Amanhã teremos um novo site no ar, e para comemorar isso, nós estamos com 50% de desconto em toda a loja Landstormer, tá? Qualquer curso, certo? Esse desconto vai até hoje, dia 30 de setembro, à meia-noite. Então toda a loja com 50% de desconto, certo? Você compra o curso e o curso fica na sua biblioteca. Lembrando que o nosso novo site, nós vamos organizar melhor o conteúdo, nós vamos tirar boa parte dos treinamentos que estão aqui disponíveis, né? A gente imaginava que isso aqui ia ser de interesse da maior parte das pessoas, mas a maior parte das pessoas acaba sempre adquirindo os mesmos treinamentos, então a gente vai deixar poucos cursos, vamos reformular esses treinamentos e oferecer uma metodologia mais sofisticada. Tá? Então qualquer curso da nossa loja aí com 50% de desconto até hoje à meia-noite. Certo? Aproveito e deixo o link aqui. Vou colocar o link também na descrição do YouTube para quem acompanha a gravação. Alright. É hora de abrir para interação. Começo pela questão aqui do James, né? Diz que a Gol acabou não fechando tão bonita. Vamos ver. É, realmente, não fechou tão bonita. Então toda a avaliação que a gente fez se desfaz, né? O mercado fechou com sombra superior, acabou sentindo aqui o fundo anterior como resistência. Tá? Então é isso. Nada ao que constar. Nada tão relevante. Né? Apenas não confirmou o candle que estava bonito até antes do leilão. O tricolor também estava de olho na Gol. E o Antônio coloca se ainda assim vale a entrada. Não, com esse candle fechando assim a situação já fica mais complexa, Antônio. Se o mercado tivesse fechado na máxima, isso aqui seria até uma barra elefante. Não é o caso, isso aqui não é barra elefante. Né? Então tudo aquilo que a gente falou se desfaz. O James deixa uma questão bem interessante aqui e eu quero aproveitar e mostrar para vocês um vídeo que vai ilustrar e responder a questão aí que o James colocou. Deixa eu só achar o vídeo aqui. Onde está você? Achei. Então, disse, né, o James. Vlad, dessa vez os gráficos não deram qualquer pista dessa alta no gráfico da Petrobras hoje. Dessa vez a informação não vazou. É verdade, James, concordo contigo, né? Não houve nenhuma sinalização por parte dos preços de que esse movimento mais forte de alta viria. Tá? Porém, nem sempre a análise técnica vai te dar esse insight. Na realidade, na maior parte das vezes isso não vai acontecer. Certo? E um vídeo que vai ilustrar essa minha ideia é esse vídeo aqui. Esse vídeo que eu apresentei no evento que a gente fez semana passada em São Paulo, Vinhos e Valores, e o pessoal gostou bastante. E na minha opinião ele ilustra o que é o mercado. Tá? Olha aí. Então esse aqui é um pêndulo, né? Onde cada
Cada pêndulo tem um peso. E na minha opinião, isso aqui é o mercado. Ou seja, deixa eu só tirar o áudio aqui, senão vocês vão me matar. Speakers, pronto. Ok? Ok. Pronto. Então, olhem só, que interessante. Horas o mercado se movimenta de maneira previsível, né? Os pêndulos se movimentam de maneira previsível, até parece que seguem alguma ordem. Aí depois as coisas ficam caóticas, os preços entram em congestão, né? Aí depois o mercado toma uma forma. E lembrem que vejam que a próxima forma não necessariamente é igual à última. Aí o mercado parece ficar ordenado de novo, aí entra uma bagunça, aí se ordena de novo, aí parece duas minhocas. Né? Isso aqui para mim é a ilustração do que é o mercado. Aleatório, caos, caos, ordem. Né? Caos completo, mais tarde o mercado parece ganhar ordem. Os preços, né? Então nem sempre a gente vai ter os preços ou o gráfico nos dizendo qual é o movimento mais provável, né? Na realidade, como vocês podem ver, na maior parte do tempo o caos impera. Então eu gosto bastante desse vídeo aqui, ele ilustra a ação e como os preços se movem, né? Na realidade, boa parte dos modelos que trabalham com o mercado assumem essa premissa, né? Que o mercado é randômico. Né? O próprio modelo de Black-Scholes é baseado na randomicidade do mercado. Ok? Então é isso aí. Ralph coloca, Vlad, com a mudança do site dos artigos e o conteúdo do fórum serão mantidos? Sim, Ralph, vai ser apenas organizado. A gente vai melhor organizar todo o conteúdo, tá? Nada vai ser perdido. O Nelson questiona se o DI1F21 tem um pivô de baixa. Contratos futuro do vencimento 2021, sim, é um pivô de baixa, Nelson. O mercado vai fechando abaixo do fundo anterior. Na realidade não fechou ainda tem pregão, mas é um zigue-zague descendente. Porém perceba que as médias ainda seguem ascendentes. Tá? O ideal é que esse pivô aconteça abaixo da média móvel de 21. Tá? Uma sinalização mais importante seria os contratos aqui de 2018, 19 passarem para baixo do F17, né? Essa é uma sinalização. Perceba que o 20 e 21 já estão abaixo aqui do F18 e F19, né? O ideal é que os contratos mais longos valham menos, né? Isso seria o mercado precificando um futuro mais consistente, digamos assim, uma taxa de juros menores, inflação menor também no futuro. Não é o que a gente está vendo aqui, né? Perceba que o contrato F17 cotado a 15,54, o 18 15,76, aí o 19 15,73. Então ainda para o ano de 2018 o mercado precifica ainda a taxa de juros elevada, só depois que a curva começa a virar para baixo. Chama atenção o setor de alimentos, diz o Valderrama. Rompimento em BIF 3. O Julinho também está de olho aqui na BIF 3. Vamos dar uma olhada nesse papel. BIF 3, o papel não chegou a romper a resistência, é uma pena, né? O papel ficou ali quase no rompe, não rompe. Tá? E mesmo que tivesse rompido, convenhamos, logo acima a gente já tem topo dos últimos 5 anos aí, né? A máxima do ano passado, que está batendo ali em 14,15. Então seria uma compra desconfortável. Eu poderia até traçar uma linha de referência aqui, né? Uma linha que conecta os últimos topinhos e uma que conecta os últimos fundinhos, chamar isso aqui de flâmula, né? Concordam? Ok? Mas não confesso que eu não estou confortável com essa posição, tá? Não estou confortável. Teria que fechar um olho para montar essa operação. Tá? Ignorar aqui as resistências que o mercado iria passar para cima tanto dos 15,50 quanto dos 13,50 como dos 14,15. O perfeito mesmo seria o quê? Que o mercado fosse lá, o mercado fosse lá nos 14,15, ficasse de lado aí por umas 2 semanas e depois rompesse. Aí sim, aí nós olhamos para o gráfico e a gente vê que a nossa esquerda resistência só há em 18,7.
Aí sim. Tá? Muito bem. Seguindo. Gol 4, dando venda. Gol ao 4, dando venda no diário, coloca o Marcos. Não vejo venda, o papel tão, tanto quanto esticado, Marcos. Tá? O mercado já cai vários dias seguidos, não está perdendo nenhum suporte, nem testando resistência, então não vejo venda. Não vejo venda mesmo. Muito bem. Bernardo coloca, Vlad, em algum momento do dia vocês anunciam os possíveis swing trades? É que quando você escreve aqui no finalzinho, não tem tempo para montar a operação. Hoje, na realidade, Bernardo, eu estava fazendo uma outra atividade aqui, porque vou apresentar um curso às 7 horas e eu estou focado em atualizar algumas planilhas. Então, eu acabei não postando na hora adequada, que é às 4h30, né? Por volta das 4h30, 4h40 a gente posta as operações para dar tempo de quem segue o modelo entrar. Tá? Então hoje a gente acabou postando um pouquinho mais tarde. Daí tem que dar uma olhada no after, né? Ou entrar na superação da máxima de hoje e amanhã, como o método Busy preconiza, por exemplo. Mariana coloca, Vlad, alguma pergunta off da bolsa. Qual a correlação entre juros futuros e tesouros e os tesouros direto? Grata. A gente poderia fazer esse estudo, Mariana, mas eu preciso da série, né, da NTNB, da LFT. A gente precisaria ter a série para provar aqui estatisticamente, estudar a correlação entre os mercados. Tá? Varela coloca, Vlad, beleza? Pelo visto a Petro vai fechar no pregão acima da máxima do dia. Isso desenquadra qualquer possibilidade de trade para amanhã, visto que o ideal seria ter esse rompimento amanhã. Acho que você está falando de gráfico intraday, é isso? O mercado fechou dentro da congestão. O grande problema é que operar a congestão do dia anterior é complicado, não é assim, tá? O ideal é que o mercado amanhã... Qual que seria o cenário perfeito para mim? Que o mercado abrisse gap de baixa, ficasse 4 candles abaixo da linha d'água e rompesse. Eu gostaria de ver isso. Aí eu pensaria em day trades na Petrobras, me aproveitando dessa congestão de hoje. Era o que eu gostaria de ver. Tá? Quais as perspectivas para a Vale? Bom, a Vale 5 em tendência de baixa, né? Temos um zigue-zague descendente aí bem limpo, claro. A média móvel de 21 virada para baixo. Não há suporte próximo, né? Na verdade, o próximo suporte fica aqui em 12,64 e o suportão fica em 11,90. Eu vejo o mercado batendo ali, tá? Nos próximos dias. PEMAN, questiona o Dr. Santiago. Bom, PEMAN, Paranapanema, papel que hoje acabou conseguindo fechar bem, né? Com candle bonitinho, ainda dentro da tendência de baixa, nada que reverta a tendência vigente, porém esse candle acontece em cima de uma zona de suporte muito forte, né? Que é a mínima aí dos últimos 7 anos, 8 anos, 7 anos. Tá? Então a faixa aí dos 1,95, R$ 2 é a mínima de 2008, depois foi a mínima em 2012, mínima em 2014, mínima em 2015 e ali o mercado está segurando. Tá? Esse aqui é um gráfico semanal. Eu gosto desse papel para gráfico semanal. Tá? No diário, eu teria que utilizar esse candle aqui como sinal de entrada. Não seria errado, tá? Mas como é uma compra contra a tendência, na minha visão, valeria ser um pouquinho mais conservador aqui nessa entrada. Buscar a entrada pelo semanal. É o que eu buscaria fazer. Então, aqui já respondemos. Olha o último candle de Banco do Brasil, colocou Orlando. Fechou na máxima, né? Marcando fundo no diário. E é um papel que no semanal tá fechando bonito. Óbvio que ainda faltam 2 dias, né? Mas vai desenhando aí um cenário de repique. Sunda. E também, o Sunda, né? Ele pediu 2 vezes a avaliação de Itaúsa.
Então temos aí Itaúsa no gráfico diário não ajustado. O papel parece trabalhar dentro de uma congestão, né? Com resistência lá na faixa dos 7,90. Percebo que era um antigo fundo que virou resistência, Em seguida, o mercado marcou um fundo em 6,90, que foi suporte em dois momentos diferentes do tempo. Aonde estaria a entrada? Bom, para quem opera com gestão e não leva em consideração o viés, a superação da máxima desse candle que tocou o suporte seria uma entrada. Tá? E o alvo ficaria lá na resistência em 7,90. Ok? Tá aí. Então tá aí. Eu vejo o papel dentro aí de um retângulo. Legal. Então, mercado comentado. Fizemos uma boa discussão. Eu me despeço, deixo um abraço a todos. Voltamos a conversar amanhã. Bom descanso.